Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de Jó, capítulo 6, que o versículo fala: Jó justifica as suas queixas. Vamos fazer o versículo 24, 25 e 26. O 24 fala: Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o quem censura a vossa arquição. Porventura buscarei palavras para me repreendestes, visto que as razões do desespero são como o vento. Então o Jó está falando nesse momento da conversa, né? Jó está respondendo a seus amigos que criticam. Em vez de confortá-lo, ele está sofrendo profundamente, né? E tenta mostrar que não está errado. Ele apenas não entende o motivo da dor, né? Então, Jó no 24, ele: ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei, né? Jó pede humildemente, desculpe, irmãos, que se ele está errado, e o que corrijam, né, com a verdade. Ele diz que se eu realmente pequei, me mostram aonde, né? Ele está aberto à correção, mas não à acusação injusta, porque o que os amigos estão fazendo com ele, estão fazendo uma correção injusta, né? E ele está falando para os amigos: me mostra onde eu errei, me corrijam, né? Me corrijam com a verdade, que ele aceita, porque ele não sabe aonde ele errou, né? Porque ele não vê o que ele está passando, ele não vê nenhum erro que ele tenha feito para estar passando, né? O que ele está passando, né? E ele está aberto à correção, mas não com acusações injustas, porque o que os amigos estão fazendo é acusações injustas, né? E no 25, quão fortes são as palavras retas, mas que a vossa conversa reprova, né? Que a vossa, censura reprova, né? Ele afirma que palavras corretas têm poder e trazem vida, né? Mas a correção dos amigos não apontam erro nenhum específico, só acusam por estar sofrendo. As palavras de um desesperado são como um vento. Jó diz que seus amigos estão julgando, né, suas palavras de dor, não o seu coração. Ele está emocionalmente destruído e suas palavras são como o vento, né? Expressões de sofrimento. Então ele está profundamente, irmão, sofrendo, né? Então ele quer que os amigos dele não julguem ele, né? Mas ajuda ele. Mas o que os amigos estão falando, estão acusando ele porque ele está sofrendo, né? E ele diz para os amigos, né, que são como o vento. Jó diz que seus amigos estão julgando suas palavras de uma dor, não o seu coração, né? Ele está emocionalmente destruído, né? E suas palavras são como ventos, como expressões de sofrimento, não de rebeldia, irmãos, né? Contra Deus. Jó está dizendo aos amigos: se vocês acham que eu errei, provem, né? Porque ele não vê nenhum erro que ele tenha feito para estar sofrendo do jeito que ele está sofrendo, né? Então ele está pedindo para os amigos: provem, né? Com amor e com verdade, porque nada fiz para estar passando o que eu estou passando, né? Porque ele está passando por um sofrimento muito grande, né? E ele não sabe aonde eu errei para estar passando pelo que eu estou passando, porque nada de mal eu fiz para Deus, né? Então não me escondem,
sem entender a minha dor, né? Porque ele está sofrendo, né? Está desesperado, né? E ele está aberto à correção, mas não a acusações injustas, porque ele fala, nada fiz. Do que estão falando do que de mim, né? Nada fiz para Deus, né? Então fale, provem com amor e verdade, porque nada fiz. Não me escondem sem entender minha dor, né? Jó, ele mostra que quem está desesperado precisa de quê? De compaixão, não de julgamento. Porque às vezes, irmãos, a gente está sofrendo, né? Está passando por aquela dor, aquela angústia, né? Aquela aflição. Em vez das pessoas chegar perto de você para dar uma palavra de conforto, eles dão palavra de acusação, né? Por que você está sofrendo? O que sai dessa, sabe? Não tem aquela palavra de amor, de carinho, né? Como o Jó fala, né? Quem está sofrendo está desesperado, precisa de compaixão, não de julgamento, não de correção dos amigos, né? Ele precisa que os amigos fiquem perto dele, mas para ajudar ele, não para ficar julgando ele. E ele fala que ele não sabe no que ele errou, porque nada ele fez contra Deus, né? Para ele estar passando por esse sofrimento, né? Então ele repreende também os amigos, né? Nada fiz contra Deus, né? Então os amigos, em vez de ir para ajudar, os amigos ficam ali julgando, né? Então nós precisamos de pessoas nessa hora para que fica do nosso lado, não para nos julgar, mas para nos ajudar, trazer uma palavra de conforto, tirar a gente da onde a gente está, que o sofrimento de Jó era muito grande, né? Ele estava jogado, né, no pó da terra, né? Então ele teve uma perda muito grande, né? E ele não sabe aonde ele errou, porque nada ele fez contra Deus, né? Porque Jó era um homem temente a Deus. Jó, tudo o que ele ia fazer, ele estava na direção de Deus, na presença de Deus. Ele só fazia o bem para as pessoas, ele ajudava as pessoas. Então ele não sabia porque ele estava passando por aquilo, né? No que eu errei, ele fala, né? Tenha compaixão de mim, não me julga, porque nada fiz, né? Então ele pede aos amigos que tenha compaixão, né? Não julgue, traz palavras de conforto, mas não para deixar ele mais no fundo do poço do que ele já estava, né? Quando estamos assim, né, irmãos, precisamos de quê? Precisamos de conforto, né? De palavras amigáveis, palavras de carinho, de amor, né? Palavras que vai nos levantar, mas não nos afundar mais do que a gente está, né? E se for para ir até a gente, para falar palavras que não ajudam, que não edifica, que não te levanta, que não te sustenta, é melhor não ir, né? É melhor não nem se aproximar, né? Porque Deus faz o trabalho e Deus nos ajuda. Deus é o único que vai nos tirar da onde a gente está. Deus escuta o nosso socorro e tira a gente do fundo do poço. Então é o que o Jó está falando, é o que eu entendo desses 3 versículos, irmãos, né? Não queremos ser julgados, né? Queremos que as pessoas tenham compaixão da gente e levem e trazem palavras boas, palavras amigáveis, palavras confortáveis, palavras que vai nos tirar da onde a gente está, né, irmãos? Glória a Deus. Então, é o que eu tenho para falar dos 3 versículos de hoje, de Jó. Amém? Glória a Deus. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada por Deus, na presença de Deus, e uma boa tarde na presença de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia.